Após os resultados negativos da eliminação na Copa do Brasil e também os resultados ruins no Campeonato Brasileiro, o ambiente era de crise. E a única coisa que poderia reverter isso antes da partida importante contra o Flamengo no meio de semana pela Copa Libertadores seria uma vitória incontestável. O Internacional conseguiu corrigir defeitos e principalmente através da figura de Ricardo Matias, que ganha uma oportunidade e novamente a aproveita. O Inter construiu uma vitória fundamental contra o Red Bull Bragantino aqui em Bragança Paulista. O nome do jogo, de maneira também indiscutível, foi o garoto. Roger apostou em Ricardo Matias e ele é com certeza absoluta o novo titular e a grande esperança colorada para os confrontos contra a equipe do Flamengo. Nesse vídeo a gente fala tudo sobre a vitória colorada aqui em Bragança Paulista, no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, porque o Inter venceu 3-1 a equipe do Red Bull Bragantino. Uma vitória incontestável. É verdade que existiram coisas a serem corrigidas, existem situações que ainda precisam ser observadas. O Inter teve alguns defeitos, não foi uma partida perfeita aqui no estádio Vila Municipal, mas o Inter venceu. O Inter deu uma resposta, o Inter mostrou uma atitude diferente, o Inter apresentou soluções, alternativas que com certeza, se bem utilizadas pelo técnico Roger Machado, vão render frutos. E em especial, o Inter tem um novo xodó, o Inter tem uma nova estrela, o Inter tem um novo jogador que parece ser parece ser diferenciado. De novo, ele ganha uma oportunidade e agarra, e aproveita. Ricardo Matias, 18 anos de idade, fez o que os experientes e milionários centroavantes de renome mundial não fizeram, nem de perto. É indiscutível a necessidade do Ricardo Matias ser titular do Inter a partir de agora. É indiscutível que o Ricardo Matias precisa ser o 9 colorado nas disputas contra a equipe do Flamengo. Pelo que ele apresentou de personalidade, pelo que apresentou no aspecto técnico, pela estrela que ele tem, e é um jogador que mais uma vez decide um jogo para o Internacional. Um jogo encardido, difícil fora de casa, contra uma boa equipe que é verdade que está em uma fase do Red Bull Bragantino. Ricardo Matias decidiu. O jogo começou um pouco perigoso porque o Inter tinha muitas bolas nas costas dos laterais. Do Aguirre, do Bernabé, o Bragantino poderia ter aberto o placar em uma situação dessas. E aí, o Juninho salvou um chute do Isidro Pita em cima do lance. O Cleiton Sampaio evitou o que seria uma outra oportunidade de gol do Red Bull Bragantino. E o Inter, que sempre sofre com gols sofridos no começo da partida, hoje foi o Inter que fez um gol muito cedo. Foi o Inter quem conseguiu colocar uma vantagem no placar que desconcerta a partida. E essa vantagem, ela aconteceu a partir do Ricardo Matias. Uma jogada pelo lado esquerdo, onde o Bernabé aciona o Wesley, e o Wesley, que começou atento à partida, foi importante na vitória, faz um cruzamento na medida. Foi o primeiro toque na bola do Ricardo Matias no jogo. Ele teve meia oportunidade de fazer o gol. Sabe o que ele fez? Bola na casinha. Porque é isso que centroavante tem que fazer. Não interessa. Vem a bola, chegou a oportunidade, é lá dentro, sem conversa. E o Ricardo Matias, de primeira de chapa, deslocou o goleiro, mostrando toda a frieza, toda a qualidade que ele tem em frente ao goleiro. O Bragantino se desmontou depois do primeiro gol. O Inter mandou na partida. Teve ainda mais oportunidades. O Alan Rodrigues joga uma barbaridade. O Inter assaltou o Argentinos Júnior. Pagando 5 milhões de dólares por esse jogador. Que atuação, que jogador importante, inteligente, raçudo, intenso. É o Alan Rodrigues. O Inter tinha um defeito e acho que o único jogador que ficou abaixo hoje foi o Alan Benítez, porque o Bernabé esteve muito bem, o Tabata foi importante hoje, o Alan Patrick esteve um pouco apagado, mas quando foi necessário ele apareceu, porque um Inter que era superior na partida,
Teve uma jogada pelo lado direito, o Wesley fez um cruzamento e a bola bateu na mão do jogador do Bragantino. Pênalti que Alan Patrick bateu, desta vez sem pulinho, sem frescura. Caixa 2-0 Internacional e uma soberania absoluta dentro do confronto. Eu preciso destacar também as atuações individuais dos zagueiros. O Cleiton Sampaio hoje, para mim, depois do Ricardo Matias, foi o melhor jogador em campo. Foi muito bem o Cleiton Sampaio, seguro, rápido, antecipou bolas importantes, jogou um bolão redondo hoje, o Cleiton Sampaio. E o Inter, na volta do intervalo, teve de novo um presente. O Red Bull Bragantino, que está em absoluta crise, entrega uma bola, roubada de bola do Tabata, ela sobra para o Ricardo Matias, que de frente para o goleiro teve a sua segunda oportunidade do jogo. E o que ele fez? Bola na casinha, dessa vez de frente pro goleiro com a bola dominada, um toque com muita categoria para fazer o 3-0 e aí sim garantir, consolidar a vitória do Internacional diante o Red Bull Bragantino, que até descontou em um chute que veio do lado esquerdo, a bola desviou na zaga e matou o Rocher, e aí depois foi só o Roger administrando a questão de gás da equipe, porque quarta-feira tem um jogo fundamental, decisão contra a equipe do Flamengo no Maracanã. Ele tira o próprio Ricardo Matias, ele tira os dois volantes, ele tira, na verdade, o Thiago Maia e o Bruno Tabata, porque parece estar encaminhando um time titular com essas peças. É claro, vai voltar o Vitão na vaga do Cleiton Sampaio. O Juninho fez um jogaço, Juninho. Como é sério, eficiente o zagueiro. Bom jogo do Juninho. Meio campo, o Thiago Maia hoje fez um jogo correto, com o Alan Rodrigues, que dispensa apresentações e vai ser um acréscimo fundamental para esse time do Inter contra o Flamengo. O Inter deu a resposta que a gente queria. O Inter deu a resposta que a gente esperava. Tomara que não seja tarde, mas essa vitória, com esse desempenho, com essa soberania, com essas soluções individuais, com o Ricardo Matias, com o Alan Rodrigues, é um time que entra em outro ânimo para enfrentar a equipe do Flamengo, que ainda é favorito, mas o Inter parece ter reagido nessa situação. De resto, palmas, aplausos para Ricardo Matias. Ricardo Matias titular, Ricardo Matias titular, Ricardo Matias titular. E não se fala mais disso, nunca mais. Não quero ouvir nenhuma discussão sobre isso. Ricardo Matias titular, titular contra o Flamengo, titular. Beijo, tchau. É o Inter. Na sequência, eu volto com o Vestiário Colorado.